Fala, Caveira, sempre bem? Sempre bem. Eu peguei o edital da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, especificamente de soldado da Polícia Militar, e vamos dissecar item por item no edital. Fazer uma reflexão com vocês sobre o anexo F do edital de soldado da Polícia Militar aqui de São Paulo, página 53, que vem trazendo qual é o perfil psicológico que o policial militar deve ter, né? E nós vamos fazer algumas explanações sobre cada item e você vai se desenvolver para não reprovar. Primeiro de tudo, o edital pede assim, perfil psicológico do soldado da classe, flexibilidade. O que é flexibilidade? O próprio edital explica. Ausência de rigidez na conduta, no limite em que não comprometa a sua conduta num bom desempenho da função. Gente, o que é flexibilidade? Flexibilidade é você... Caio, eu sou aquela pessoa que me planejo para a vida, eu crio expectativas e quando de repente não acontece aquilo que eu criei de expectativa, aquele cenário que eu imaginei que seria o ideal, eu me frustro. Ao ponto de que acabou o dia, acabou o projeto. Eu criei uma expectativa de viagem. Sou aquela pessoa que quer viajar. Eu já crio toda a ilusão da viagem. Já imagino como vai ser a viagem, né? Então já imagino como vai ser a saída de casa, o horário, a chegada, o que eu vou fazer, o que eu vou sentir. E o cérebro humano não sabe diferenciar se o que você sente é real ou falso. Para o seu cérebro, tudo que você pensa é real. Então, neste momento, você já vai sentindo aquelas sensações de dopamina, oxitocina, serotonina no seu organismo, porque o seu cérebro está imaginando, para ele é real, e vai liberando substâncias gostosas, né? E isso você já criou todo o cenário da viagem. Só que quando você acorda no outro dia, você já perdeu a hora. A sua esposa, o seu esposo já não fez aquilo que te agradou, porque ele também atrasou. Então, o horário de sair da viagem já não foi aquilo que você imaginava, já criou uma desilusão. Você, de repente, esquece alguma coisa, tem que voltar, já atrasou, perdeu o voo. Então, todo aquele brilho, aquela expectativa que você criou da viagem, foi por água abaixo. A viagem não existe mais, a viagem acabou, né? Então, uma pessoa que não tem essa flexibilidade, o que ela faz? Ela chuta o pau da barraca. Acabou a viagem, acabou, quer ver se não foi do meu jeito, acabou. Não foi do meu jeito, acabou. Isso resume bem a falta de flexibilidade, né? E o policial militar tem que ter flexibilidade, porque a flexibilidade na vida é justamente alguém que está desenvolvido, vamos dizer assim, para a imprevisibilidade da existência. A vida é imprevisível. Nós criamos algumas possibilidades de previsibilidade. Quando eu me planejo para viagem, quando eu faço metas para o futuro, eu poupo dinheiro para uma determinada ocasião. Mas a vida pode vir com imprevisibilidades e destrói tudo isso que você previu, né? E a flexibilidade é justamente você se remodelar, se ressignificar diante das circunstâncias que você não esperava. O edital pede flexibilidade moderada, não é alta. É o básico que todo ser humano precisa ter para ter uma vida saudável. E lidar com as circunstâncias do destino que às vezes nós não imaginávamos que ia acontecer. Então, a maturidade humana, o ideal da maturidade humana é aquela pessoa que consegue lidar com a imprevisibilidade da vida, gente. Eu não me frustro com tudo. Cara, eu fui viajar, o pneu do carro furou, vamos se reinventar na estrada, vamos aproveitar os detalhes, vamos dar um significado novo para as circunstâncias que aparentemente são ruins, mas que nós podemos dar novas caras para essas circunstâncias que teoricamente são ruins, mas se olhar com outro olhar, serão boas. E aqui eu abro um parênteses para usar o FAP, método que eu desenvolvi para atender policiais, civis e desenvolver você para entrar na Polícia Militar, por exemplo, psicológico, que é a parte de família, constelação familiar, altruísmo, de Auguste T. Comte, o pai da sociologia, e P de positividade, que é uma analogia a sentido de vida da logoterapia de Viktor Frankl. Eu me resolver com os meus traumas do passado na minha família, perceber que o altruísmo é a base das relações. Se eu penso só em mim, alguma coisa está errado. Isso é o que mais reprova na PM, nós vamos ver. E outra, dar um sentido para a sua vida. Um sentido transcendente, maior do que a matéria, que é a positividade, FAP.
né? Família, altruísmo e positividade. Neste momento, eu consigo criar um leque de maturidade no meu cérebro, na minha mente, né? E enxergar os problemas com uma abrangência maior. Se eu fui viajar de carro e o carro quebrou no meio do caminho, a minha viagem não acabou. Só ganhou uma cara nova, porque o principal eu tenho, que é a viagem. Ela não pode ter acontecido do jeito que eu queria. Ela pode não ter ocorrido da forma que eu desejava. Mas a viagem é o que importa. Não como ela vai decorrer. Não como ela vai acontecer. Mas ela importa na sua essência. E o que é a essência da viagem? O que eu estipulei como essência? O jeito que tem que acontecer a viagem é o que vai me deixar feliz ou é a viagem? Se não acontecer do jeito que eu quero, então a viagem não vale a pena? Então a viagem por si só é só uma desculpa para você, porque a felicidade é narcisista, é você. Tudo tem que ser do seu jeito. A viagem não vai te trazer felicidade. O que vai te trazer felicidade é o mundo conspirar para ser do seu jeitinho, porque você foi educado para ser um analfabeto emocional. Então, se você tem essa ideia, tente ressignificar. Fazer com que a viagem seja um sentido em si só, não o método da viagem, não o jeito que eu planejei. E se não acontecer do jeito que eu planejei, não tem problema, eu me reinvento. A imprevisibilidade da vida é o que forma novas pessoas maduras. Lidar com a imprevisibilidade da vida é lidar com a vida, porque a vida é imprevisível. Tá certo? Então, flexibilidade é o primeiro item do edital. Disposição para o trabalho. O que é disposição para o trabalho? Capacidade de suportar longa exposição a agentes estressores sem permitir que estes causem danos físicos, mentais, sendo capaz de manter um bom nível de energia interna, do qual o indivíduo dispõe para interagir com o meio. Disposição para o trabalho é simplesmente alguém que não chega no final do dia só o pó da rabiola ou está extremamente elétrico, motivado pelo cortisol ou dopamina. Né? Você mantém a homeostase, ou seja, o equilíbrio, a justa medida aristotélica. Você vai levando o dia, tudo bem, tem gente que acaba o dia cansado, mas não está só o pó. Tem gente que no final do dia está mais animado, mas também não está extremamente elétrico. Manter um bom nível. Eu termino o dia cansado, mas eu consigo trabalhar tranquilo, porque meu biotipo é esse. Eu consigo terminar o dia bem, porque eu vou me desenvolvendo, vou melhorando ao longo do dia, mas também não vou lá em cima. Eu vou mantendo o controle, porque eu sei que nem todos têm que seguir o mesmo ritmo que eu. Capacidade de liderança, potencial para agregar as forças da comunidade, valendo-se de criatividade e proatividade, sem abdicar de autocrítica que mantém equilíbrio das ações. Capacidade de liderança, eu gosto de usar o exemplo de Cristo. Cristo, ele se fez homem. Cristo se fez homem para morrer por uma causa, que para quem acredita no cristianismo, era uma causa grande, que era um plano de salvação para a humanidade. Por mais que ele soubesse que ele seria punido, crucificado, açoitado, humilhado, xingado, cuspido, enfim, ele cumpriu o seu propósito, porque o propósito não era um fim em si mesmo, mas um propósito transcendente, um propósito maior, que era a salvação do outro, era um propósito altruísta. Portanto, olhando para Cristo sem a conotação religiosa, é um exemplo clássico de liderança, para servir o próximo. O líder é aquele que não depende de cargo. Quem depende de cargo é chefe. Se esconde atrás da hierarquia, é chefe. Se não for o cargo, ele não manda, ele não comanda. O líder independe de cargo. O líder é aquele que cativa, que motiva, que instrui o outro. Portanto, nós percebemos claramente que liderança tem a ver com relacionamento interpessoal. O líder se coloca no lugar do outro, motiva o outro, não impõe no outro. O outro segue o líder não por obrigação, não porque ele vai ser punido se não seguir. Ele segue o líder porque ele tem prazer em olhar para o líder e ver como exemplo, modelo a ser seguido, porque o líder dá sua vida por mim. O líder tem bom relacionamento interpessoal. Por isso que quem reprova por relacionamento interpessoal geralmente está passivo de reprovar por liderança, porque uma coisa está muito ligada à outra.
Liderança e relação interpessoal é muito próximo uma característica da outra. O líder é aquele que usufrui da empatia, do vínculo. Se eu sou a pessoa que só penso em mim, eu em primeiro lugar, eu sempre estou em primeiro lugar e dane-se o outro, eu não sou um líder, sou um chefe. Eu mando, não cativo as pessoas. É diferente mandar e cativar. O líder cativa. Ele convence as pessoas não por ordem, mas por exemplo de ser. Eu gosto de dar exemplo também de Cristo, um outro exemplo de Cristo, que ilustra bem o que é a liderança, que é quando ele lava os pés dos seus discípulos. Ele lava os pés daquele que deveriam servir ele, mas ele serve, porque esse é o papel do líder, servir o próximo, ok? E aí vamos continuando no edital. Relacionamento interpessoal adequado. Adequado nível nas relações humanas, estejam em conflito ou não, que permita aperceber-se do comportamento dos outros, do mesmo modo que consegue comunicar-se apropriadamente. Portanto, o relacionamento interpessoal adequado é você perceber o outro. Aqui a gente estava falando um item de cima aqui que é liderança. Perceber o outro, se comunicar, ver que se o outro está passando mal, assim, está se sentindo mal, ele não está se sentindo bem. Você percebeu o semblante do outro hoje, o cara não está legal. Cara, você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Aconteceu? Se precisa de alguma coisa, eu sei que às vezes é alguma coisa pessoal você não quer falar, mas pode falar comigo. Isso é relacionamento interpessoal. Cada vez mais fragilizado numa sociedade líquida, como diz Bauman, né? Cada vez mais em frangalhos, uma sociedade individualista, as pessoas não se olham mais porque as redes sociais destroem as relações humanas. As redes sociais fez em frangalhos a alma humana. Portanto, o líder e ter um bom relacionamento interpessoal, o adequado, como pede no edital, é aquele que consegue aperceber o outro, olhar para o outro. Esse cara não tá legal. E aí, cara, está tudo bem? Precisa de um abraço? Precisa de alguma coisa? Conte comigo. Tô aqui, sou seu amigo, sou seu parente, torço por você. Relação interpessoal é isso. É perceber o outro, se colocar no lugar do outro. E a palavra-chave aqui é empatia. No cérebro se manifesta no lobo frontal, com os neurônios espelhos, o neurônio do vínculo, de olhar para o próximo, da empatia. Inteligência, grau de inteligência geral, fator G, dentro da faixa mediana, padronizada, para análise, aliado à receptividade, para incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos com o potencial de memorização, a fim de dirigir adequadamente seu comportamento. Inteligência. Você passando na prova já prova que tem inteligência. Terá testes que irá verificar esse item? Terá. Mas dificilmente reprova, porque você já passou numa prova tecnicamente concorrida. Fluência verbal, facilidade para manipular os termos linguísticos na expressão do pensamento através da verbalização clara e eficiente, expressando-se com desembaraço, sendo eficaz na comunicação. Na comunicação. Isso aqui vai ser feito na entrevista. Você é o avaliador. É um bate-papo, conversa normal, um diálogo. Resiliência, potencial para suportar frustrações e reveses, valendo-se da aprendizagem, das vivências, para desenvolver melhor suas atividades, tornando-se mais produtivas. O que é resiliência? O pessoal dá muito exemplo de elástico, eu não tenho nenhum elástico aqui para mostrar, mas o pessoal dá exemplo de elástico, é aquele que estica e volta na sua própria essência. Por mais que o fator estressante venha, te estique ao máximo, você quando soltar, você volta ao seu estado natural. Isso é resiliência. Você, às vezes, passa por estímulos estressores, problemas do dia a dia, problemas da vida, mas você não perde a sua essência, o seu ponto de equilíbrio. Você é levado ao estresse, mas quando o estresse passa, você consegue sempre manter o seu ponto de equilíbrio e não estoura. Não perde o autocontrole. O policial tem que ter isso. E aí o edital ele vem depois com contra-perfil psicológico de soldado de segunda classe, que são 3 itens. Descontrole emocional, utilização do potencial emocional, sobrepondo-se ao racional, comprometendo o comportamento, seja por impulsividade, ansiedade, agressividade e descontrolada. Descontrole emocional. Aquela pessoa que não tem um domínio próprio, domínio das próprias razões, dos próprios sentimentos, não se conhece quem eu sou. E aí entra uma propaganda aqui, o nosso livro, o livro que eu escrevi, A Angústia de Tentar Ser Feliz. Quem eu sou?
O que eu quero para a vida? O que eu sinto? Às vezes, nós fugimos do que nós sentimos, nós fugimos daquilo que eu sou, porque eu não me conheço, eu sou movido pela impulsão, pelos impulsos da vida. Eu sou os impulsos, eu acho que eu sou os pensamentos que eu sinto. Se eu sou os pensamentos, um ser humano pensa aproximadamente de 12 até 14 mil palavras por dia. Você tem aproximadamente esse número de pensamentos por dia. Então, esses pensamentos, 12 mil pensamentos aproximadamente por dia, tende a ser 80, 70% desses pensamentos tende a ser negativos. Se você for esses pensamentos, você é uma pessoa negativa. Então nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos é uma instância da existência humana, as sensações é uma consequência dos pensamentos. Eu sou algo maior, algo que consegue vigiar os pensamentos e perceber a sensação que eu estou sentindo, mas eu não sou esses pensamentos. Eu tenho que controlar os pensamentos que eu sinto. Por isso, uma técnica budista, acho muito interessante, chamada Satipatthana, que traduzida ao pé da letra seria consciência plena, prestar contas para quem eu sou, prestando atenção no que eu sinto, o que eu estou pensando. Neste momento eu consigo perceber quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu tenho controle das minhas ações, não vivo por impulso, não sou aquela pessoa que sai fazendo um monte de coisa destrambelada, depois me arrependi, mas os atos já foram feitos. E quando atos são jogados ao vento, a brisa vem com consequência. Portanto, eu tenho que pensar bem quem eu sou e descobrir quem eu sou para não ver na impulsividade, nos atos descontrolados da vida. E descobrindo quem eu sou, eu gosto de um teólogo, um dos maiores teólogos do século XX, chamado Bernard Lonergan. E Bernard Lonergan, ele falava o seguinte: consciência é a presença de si em si mesmo. Consciência é a presença de você em você mesmo. Consciência é isso. É você. Você está presente em você mesmo, você presta atenção no que você sente, no que você está pensando e rebate os pensamentos que não definem você como ser humano. Se você está presente em você mesmo, neste momento você sabe quem é você e não está à deriva do descontrole emocional, que é o contraperfil que a PM reprova. Sinais fóbicos, presença de sinais de medo patológico ou irracional com dificuldade para manter autocontrole. Sinais fóbicos é uma consequência, às vezes, do descontrole emocional. Quais são os seus sinais fóbicos? Trabalhe eles. Tem várias técnicas para trabalhar sinais fóbicos. Quer conhecer? Procure a gente. Falta de domínio psicomotor, ausência de habilidade sinestésica, por meio do qual o corpo se movimenta com eficiência, atendendo com presteza às solicitações psíquicas e emocionais. Domínio psicomotor é quando a mente comanda o corpo. Quando o lobo parietal, lobo do meio, ele comanda com presteza e eficiência os meus movimentos. Eu não ajo destrambeladamente porque eu não tenho um controle de domínio psicomotor. Eu ajo com clareza porque eu tenho consciência de quem eu sou, domínio das minhas ações, presto atenção nos meus pensamentos, sei quem eu sou, sei o que eu estou sentindo e ao mesmo tempo eu comando as minhas ações, as minhas atitudes, o meu domínio psicomotor, as minhas ações motoras. O meu lobo parietal, eu tenho consciência do que é ele e ao mesmo tempo eu tenho consciência do que eu estou fazendo e gesticulando e como eu falo, como eu me expresso, como eu movimento, como eu pego um lápis, como dirijo o carro, como eu chuto uma bola, sei lá, porque eu tenho consciência dos meus movimentos, automaticamente eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa madura e bem resolvida. Essa é a tática, este é o caminho. E Caio, como eu faço isso? Desenvolva-se. Não vá robô, porque robô reprova lá no exame psicológico. Não vai com respostas prontas, memorizadas, que você vai reprovar. O caminho do fracasso é esse. Vá desenvolvido como ser humano, porque a aprovação é certa. Nós fazemos isso aqui no Passe Bem Concurso, desenvolvendo nossos alunos. Tá bom? Uma dica é leia o livro Angústia e Tentar Ser Feliz. O livro que eu escrevi, que eu falo muito sobre isso. É um livro que eu trabalho atendimento com os policiais e com quem vai entrar na polícia. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Espero que essa rápida reflexão, esse processo de dissecação nós dissecamos aqui o edital rapidamente a parte do psicológico tenha sido de bom grado e valia para você. Um beijo no coração. Tchau, Caveira. Até mais.